todos os dias sem nem mesmo perceber. Você escreve algo no cérebro do seu bebê, que jamais será apagado. Não apenas memórias, não apenas emoções, algo muito mais profundo, a arquitetura invisível da pessoa em que ele se transformará. E a maioria dos pais, eles não imaginam que isso esteja acontecendo bem diante de seus olhos. Eis o que a ciência nos diz neste momento. O cérebro do seu bebê está se formando. 1 milhão de novas conexões neurais. A cada segundo, 1 milhão. E o que esculpe essas conexões com mais força não é um brinquedo, não é um programa educativo, não é uma oficina de estímulo. É você, mais precisamente, são os 10 gestos simples que você faz todos os dias. Sem nem perceber, alguns desses pontos vão te fazer sorrir, outros vão te fazer parar e repensar algo que você fez hoje de manhã. E um deles, quando você chegar ao final deste vídeo, vai transformar completamente a sua maneira de viver. O último momento do dia do seu bebê, vamos começar pelo primeiro ponto. A maneira como você pronuncia o nome dele. Pense na última vez que você chamou seu bebê pelo nome, talvez chamá-lo para ver TV ou apenas o observando do outro lado da sala, quase sem pensar nisso. Esse momento exato, esse instante aparentemente banal, está realizando algo no cérebro do seu bebê, que os pesquisadores do Centro para Criança em Desenvolvimento da Universidade Harvard descreveram como uma das formas mais precoces e mais poderosas de marca emocional no desenvolvimento humano. É isso que realmente acontece, né? Quando seu bebê ouve o próprio nome, na sua voz, com a sua entonação, com tudo que você coloca ali sem nem perceber. O cérebro dele ativa as mesmas áreas associadas ao prazer, à segurança e ao reconhecimento emocional. E isso não se limita à primeira infância. Estudos sobre memória precoce mostram que a assinatura emocional, ligada à forma como um bebê ouve seu nome durante o primeiro ano de vida, cria um diagrama de autorreconhecimento que permanece neurologicamente ativo por décadas. O que isso significa em termos concretos para você? Quando você pronunciar o nome do seu bebê com carinho, com este pequeno luz na voz que a maioria dos pais tem, sem perceber, você constrói literalmente os alicerces de como seu filho sentirá em relação a si mesmo. Primeiro nome dele na sua voz, carregado pelo seu amor, torna-se o primeiro fragmento de identidade que ele terá. Mas há algo que poucos pais ouvem. Não é só o calor, é também a frequência. Bebês cujo primeiro nome é pronunciado em um tom emocionalmente positivo, várias vezes ao dia durante os primeiros 12 meses, desenvolveu um córtex pré-frontal significativamente mais forte, a parte do cérebro responsável pela regulação emocional, pela empatia e pelo autocontrole, em comparação com o bebê cujo nome é usado principalmente em contextos funcionais ou corretivos. Diga o nome dele, diga muitas vezes, diga como se fosse a palavra mais bonita que você já pronunciou na vida, porque para ele é exatamente isso. Segundo ponto, a expressão do seu rosto. Quando ele te vê pela primeira vez de manhã, isso acontece toda manhã na sua casa. Um momento que talvez você nem perceba quão importante. Seu bebê acorda, ele abre os olhos e então ele procura por você. A expressão que surge no seu rosto, nesse exato instante, antes mesmo de você pensar conscientemente, está sendo registrada. Os psicólogos do desenvolvimento chamam isso de resposta de saudação. E pesquisas, remontando aos trabalhos de Edward Thorndike em Harvard, mostram que bebês de 2 meses já leem o rosto dos pais. Uma precisão extraordinária. Eles não apenas olham para você, eles escaneiam suas sobrancelhas, os cantos da sua boca, seus olhos para entender algo fundamental. Este mundo é seguro? Eu sou bem-vindo aqui? Minha presença deixa as pessoas ao meu redor felizes? Quando seu rosto se ilumina, quando seus olhos dizem, você é a coisa mais linda que eu já vi. Sem uma única palavra, o cérebro do seu bebê libera um coquetel de neuroquímicos, incluindo ocitocina, dopamina e serotonina. Simultaneamente, isso não é uma metáfora, é a bioquímica de ser visto. E o que quase ninguém te conta é que essa saudação matinal, retida todos os dias durante o primeiro ano, está diretamente ligada ao desenvolvimento do apego seguro. Os bebês que recebem saudações matinais, calorosas e consistentes, crescem e se tornam crianças, e depois adultos com laços sociais mais fortes, maior resiliência emocional e níveis basais de serotonina mais altos. O primeiro rosto que eles veem toda manhã constrói o sistema imunológico emocional deles pro resto da vida.
Terceiro ponto, o ato de largar o seu celular quando ele te olha. Isso vai ressoar de forma diferente para cada pessoa. Eu quero que você ouça isso, não como um julgamento, porque é sinceramente difícil no mundo em que vivemos, mas como uma informação. Porque o que o seu bebê sente quando ele te olha e você está olhando para uma tela é algo que o cérebro dele registra de forma precisa e documentada. Os pesquisadores chamam isso de efeito de face neutra, baseado no famoso experimento facial, Tronic Impaceno. Quando um bebê olha para seus pais e recebe uma expressão facial em resposta, vazio sem resposta, mesmo que brevemente seu hormônio do estresse, cortisol, dispara. Seus batimentos cardíacos aceleram, ele tenta restabelecer o contato, ele estende os braços, ele vocaliza e, se a falta de resposta continuar, ele se recolhe em si mesmo. Eis o que é crucial. Bebês são incapazes de identificando um dos pais emocionalmente ausente, devido à depressão de um dos pais simplesmente absorvido por meio do seu telefone. O resultado neurológico é idêntico. Microvaria, repetido na afinação durante os primeiros 12 meses, fazem parte daquilo que os pesquisadores chamam micro-rupturas de Centone. E se cada momento isolado for pequeno, o padrão em milhares de interações diárias tem uma importância considerável. Por outro lado, quando você larga o telefone, quando você cruza o olhar com seu bebê e responde a ele, completa o que Harvard chama de uma interação de servir e devolver. Talvez a experiência mais importante para um desenvolvimento cerebral saudável. Durante o primeiro ano de vida, você não precisa ser perfeito. Nunca. Mas toda vez que você escolhe os olhos que te olham, em vez da tela na sua mão, você faz algo que a ciência diz ser capaz de repercutir o desenvolvimento do seu filho por anos. Quarto ponto, a forma como você responde quando ele chora. O choro é o som mais primitivo da biologia humana. Ele ativa uma resposta de estresse em todo adulto que ouve isso, incluindo você. E como você reage a isso é uma das coisas mais decisivas que você fará como pai/mãe. John Bowlby e Mary Ainsworth passou décadas estudando o apego. O que acontece quando os bebês expressam uma necessidade e se os adultos reagem ou não? O que eles descobriram constitui a totalidade de fundamentos da psicologia do desenvolvimento moderna. Bebês que recebem respostas constantes e carinhosas aos seus choros durante o primeiro ano de vida desenvolvem o que chamamos de apego seguro. E o apego seguro é o maior preditor de saúde mental a longo prazo, da qualidade dos relacionamentos e da resiliência emocional, que a pesquisa já identificou. Quando você vai até o seu bebê que está chorando, quando você o pega no colo, fala com ele ou simplesmente faz ele saber que você está ali. Você não está mimando ele, você está ensinando ao sistema nervoso dele que o mundo responde às suas necessidades, que ele não está sozinho, que o sofrimento é temporário e que ajuda chega. Isso não é só consolo, é um modelo neurológico de como ele vai lidar com o estresse pro resto da vida dele. E é aí que isso se torna realmente importante. Não precisa ser perfeito. As pesquisas mostram de forma consistente que o que importa não é responder a cada choro em questão de segundos. O que importa é o padrão geral, a sensação que o seu bebê desenvolve, que quando ele precisa de você, você vai. A responsividade não é a perfeição, é a variável que muda os resultados. Responda aos choros. Você não está apenas acalmando ele, você está construindo um cérebro. Quinto ponto, a maneira como você o toca. Da panela para panela, o calor da sua mão nas costas dele. Quando você o segura, a maneira como você apoia a cabeça dele quando levanta, o toque lento e deliberado de uma massagem. Tudo isso é uma entrada neurológica de primeira ordem. Pesquisa no Instituto de Pesquisa Tátil da Universidade de Miami. Estudos mostraram que bebês que recebem um toque físico suave e constante nos primeiros meses de vida mostram um desenvolvimento acelerado da bainha de mel, a camada protetora ao redor das fibras nervosas, que determinam a velocidade e a eficiência do sistema nervoso. Um termo simples, tocar melhora a função cerebral do seu bebê, mas vai além. O toque é o primeiro meio através do qual o seu bebê regula o próprio sistema nervoso, antes que ele tenha as ferramentas cognitivas para fazer isso sozinho. Quando você está calmo e suas mãos estão lentas, quentes e estáveis, o sistema nervoso autônomo do seu bebê, aquele que controla o ritmo cardíaco, a respiração e os hormônios do estresse, literalmente se sincroniza com o seu. Os pesquisadores chamam isso de correlação fisiológica. E essa é uma das descobertas mais bonitas de toda a neurociência do desenvolvimento. Seu ritmo cardíaco
sua respiração, sua temperatura corporal. Eles são o regulador externo de todo o sistema biológico do seu bebê. Quando você o segura nos braços, você não está apenas confortando ele. Isso é o sistema nervoso dele, até que ele consiga fazer isso sozinho. Sexto ponto, o tom da sua voz quando você não está estressado. Não as palavras, não o conteúdo. O tom, bebês com menos de 12 meses não têm nenhuma capacidade de compreender a linguagem em um sentido semântico real, mas eles têm uma capacidade extraordinária, documentada a partir dos 4 meses, de detectar informação emocional no tom de voz. Eles leem sua voz como você lê um rosto. Estudos usando ressonância magnética para observar a atividade cerebral dos bebês, expondo-os a diferentes tons vocais, mostraram que os bebês respondem ao tom estressado, ou vendido ou com raiva, com uma ativação da amígdala, centro de detecção de ameaças do cérebro, não porque eles entendem que você está estressado, mas porque a biologia deles e as propriedades acústicas da sua voz, a altura, o ritmo, a tensão, como dados do ambiente. É isso que significa na prática. Quando você passa por um dia difícil e sua voz está tensa, mesmo que você diga palavras perfeitamente neutras, mesmo que nada disso seja direcionado ao seu bebê, o cérebro dele registra estresse no ambiente e ativações repetidas da amígdala na infância estão associadas a respostas de ansiedade aumentadas. Mais tarde na infância, isso não é um convite para ter medo de ficar estressado um dia. Seria impossível e absurdo. Mas quando você percebe que está tenso, será mesmo 30 segundos para desacelerar sua respiração e suavizar sua voz antes de interagir com seu bebê. É uma das coisas mais poderosas que você pode fazer pelo sistema nervoso dele em desenvolvimento. Sua voz e o clima emocional dele deixa o mais calma e acolhedora possível, o mais frequentemente possível. Sétimo ponto, a forma como você reage quando ele cai ou se assusta. Seu bebê cai, bate a cabeça, ele se assusta e antes mesmo dele processar o que aconteceu, antes do choro, antes da dor ser registrada, ele olha para você. Os psicólogos do desenvolvimento chamam isso de referência social. É um dos fenômenos mais documentados nas pesquisas sobre bebês. A partir dos 9 meses, os bebês olham sistematicamente para o rosto dos pais depois de qualquer evento ambíguo ou assustador, para saber como interpretar aquilo. A sua reação nesse fração de segundo é a informação mais poderosa que eles têm. Se o seu rosto mostra pânico, se o seu suspiro repentino e os olhos arregalados aparecem antes mesmo de você conseguir controlar. O cérebro do seu bebê entende isso como uma confirmação de que algo catastrófico aconteceu e o sofrimento dele dispara. Se o seu rosto mostra calma, tranquilidade, um leve sorriso, tá tudo bem, não é nada. Eu estou aqui. O cérebro dele registra o evento como algo administrável e a recuperação dele é visivelmente mais rápida. E isso é o que chamamos de correlação emocional por referência social. É assim que os bebês começam a construir suas próprias habilidades de regulação emocional. Eles pegam emprestada a sua regulação antes de desenvolverem a deles. A calma que você traz para aquele pequeno momento assustador do dia do seu bebê não é só um consolo, é o modelo de como ele vai lidar com o medo por muitos anos pela frente. Oitavo ponto, a música, os sons da sua casa. Esse é um dos pontos que a maioria dos pais subestimam completamente. O ambiente acústico em que seu bebê vive não é apenas um ruído de fundo para ele, é um estímulo sensorial primário. Pesquisas no Instituto para Aprendizagem Ciências do Cérebro da Universidade de Washington, lideradas pela professora Patricia Kuhn, mostraram que os bebês absorvem os padrões fonéticos e melódicos do ambiente deles, linguístico, em um ritmo simplesmente impressionante. Aos 6 meses, um bebê criado em lar francófono já apresenta uma resposta cerebral diferenciada ao fonema do francês. Em comparação ao fonema de uma língua estrangeira, ele já começou a mapear o panorama sonoro do seu mundo. Mas além da aquisição da linguagem, a música, em particular, demonstrou sua capacidade de ativar os sistemas motor, auditivo e língua simultaneamente no cérebro dos bebês. Mais regiões cerebrais, ao mesmo tempo que quase qualquer outro estímulo, bebês expostos à música regularmente, durante o primeiro ano de vida, apresentam um processamento auditivo mais forte, uma melhor regulação emocional. E talvez o mais surpreendente, uma capacidade de raciocínio espacial maior. Na primeira infância, a canção de niná que você canta para ele sem nem perceber, a música que toca na cozinha, o jeito que você canta baixinho enquanto carrega,
Tudo isso constrói uma arquitetura auditiva em um cérebro que escuta absolutamente tudo. Nono ponto, a maneira como você fala com ele. Mesmo quando ele não entende uma única palavra, você fala com seu bebê. Você comenta sobre o mundo e, olha isso, você vê a luz. A luz é bonita, né? Você faz perguntas para ele, as quais ele não pode responder. Você descreve o que está fazendo. Você fala com ele de um jeito que ninguém usaria para falar com um adulto. Com aquela subida e descidas instintiva da voz que os linguistas chamam de mamanês. Esse padrão universal de fala infantil que aparece em toda a cultura humana. Nunca estudado. E cada uma dessas palavras conta muito. O estudo de referência de Hart e Risley, realizado ao longo de 30 anos e considerado entre os mais importantes da ciência do desenvolvimento, estabeleceu que o número de palavras que um bebê ouve nos 3 primeiros anos de vida é um dos maiores preditores do vocabulário, da capacidade de leitura e do sucesso escolar aos 10 anos. Aos 3 anos, a diferença entre as crianças que cresceram em um ambiente verbal rico e aquelas que não tiveram isso chegava a 30 milhões de palavras, 30 milhões. Mas não é só uma questão de quantidade, é também de responsividade. As palavras que mais importam são aquelas que respondem ao que o seu bebê faz, ao que ele está olhando, ao que ele tenta comunicar. Quando você segue o olhar dele e nomeia o que ele observa, quando você responde aos balbucios dele, como se fosse uma conversa, você pratica o que chamamos de discurso contingente, a forma mais poderosa de apoio linguístico que existe. Fala com ele, conta tudo para ele. Ele escuta cada palavra e o cérebro dele constrói um sistema de linguagem que vai servir para o resto da vida dele. E agora chegamos ao 10º ponto. Esse é o mais importante. O momento em que você o segura antes dele adormecer toda noite. Qualquer que seja a forma que isso tenha na sua casa. Uma mamada, um embalo, uma canção, um simples carinho silencioso. Existe um momento, logo antes do seu bebê passar do estado de vigília para o sono, em que ele se encontra em um estado de profunda abertura neurológica. A ciência chama isso de estado hipnagógico, o limiar entre a vigília e o sono. E, em termos de codificação da memória emocional, uma das janelas mais poderosas de toda a Dioná, o que o seu bebê sente nesse momento exato, a sensação física, o tom emocional, o cheiro, o calor, o som da sua respiração. O ritmo do seu coração é codificado com uma profundidade extraordinária. O sono consolida a memória. E o último input emocional antes do sono é uma das últimas coisas processadas, antes que o cérebro comece seu trabalho noturno de consolidação de tudo que ele viveu. Tudo que isso significa. É quase bonito demais para colocar em palavras. O calor dos seus braços nesse momento, o som da sua voz ou as batidas do seu coração. A sensação de estar seguro e amado. Isso não é só um belo final de dia. É isso que o seu bebê leva para o sono. É isso que o cérebro dele vai processar, arquivar e guardar. Os pesquisadores que estudam a memória emocional precoce, incluindo aqueles do Conselho Científico Nacional sobre a Criança em Desenvolvimento, identificaram a qualidade emocional consistente das transições para o sono como um dos fatores mais fortemente associados ao sentimento duradouro de segurança interior de uma criança. Não a segurança no sentido físico, a segurança no sentido mais profundo, essa convicção básica, gravada no sistema nervoso de que o mundo é fundamentalmente bom e de que se é amado. Você é a última coisa que seu bebê sente. Antes de entrar no mundo do sono, você é o que ele leva consigo para a escuridão toda noite. Sem exceção, toda noite comum que pareça. Exatamente igual a todas as outras noites. Você dá a ele algo que nenhum pesquisador pode quantificar totalmente e que nenhuma quantia de dinheiro pode te comprar. Dá a ele o sentimento de ser amado incondicionalmente. E isso a ciência nos diz claramente, é isso que vai permanecer nele por mais tempo. Não são os brinquedos, não são as oficinas, não são as fases do desenvolvimento atingidas na hora certa. É o calor da sua presença no escuro, quando ele precisa disso para se sentir seguro. É isso que vai ficar, Lê. Da próxima vez que você estiver sentado na poltrona, te balanço às 11 horas da noite, exausto, se perguntando se tudo isso realmente importa. Se isso importa. Mais do que você jamais vai saber completamente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, para descobrir ainda mais conteúdo como este.